Bom, pessoal, vamos fazer aqui uma comparação entre paginação e segmentação. Essa tabela é interessante, ó. Então vamos fazer a primeira pergunta aqui. O programador, ele está consciente que a técnica está sendo usada? Por exemplo, o programador ele está consciente que a paginação está sendo usada quando ele escreve um código, sei lá, em C? Resposta não. O programador não sabe disso. No caso de segmentação, sim, ele precisa de saber. Por quê? Porque é ele que vai alocar aí um segmento para cada estrutura de dados, tá bom? Então, voltando ao caso aqui do compilador, é o programador que falaria aqui, por exemplo, que symbol table está em um segmento diferente de source text, tá bom? A segunda pergunta é: How many linear address spaces are there? Então, quantos espaços de endereçamento lineares existem? Em paginação, existe apenas um espaço de endereçamento linear, enquanto que segmentação, muitos espaços. Depende do número de segmentos aí. O número de segmentos varia, então muitos. Depende aí de quantos segmentos foram criados para o seu programa. Terceira pergunta. Pode o espaço de endereçamento total exceder o tamanho da memória física? Sim, para paginação, né? E sim para segmentação também. Isso daqui eu acho que nem precisa de ficar comentando, né? Se a gente estiver trabalhando com. Bom, vai comentando, a segmentação pode estar usando paginação, tá? Então, para cada um desses espaços de endereçamento lineares, a gente pode ter um segmento que está usando a paginação, como a gente já viu, a paginação para apenas um espaço de endereçamento linear, tá bom? Que é o normal que a gente tem falado. Como são muitos, a gente poderia ter muitas tabelas de páginas. A gente teria aí. Faz conta que eu tenho 5 segmentos, então eu teria 5 tabelas de páginas, uma para cada segmento, e aí é óbvio que o espaço de endereçamento total pode exceder aqui a memória física também para a segmentação. Aliás, para a segmentação é um caso maior ainda do que paginação, certo, pessoal? Bom, vamos para outra pergunta. Os dados e rotinas podem ser distintos e separadamente protegidos e protegidos separadamente? No caso de paginação, ele respondeu que não, que dados e rotinas não podem ser, né, protegidos separadamente ou podem ser distintos. Podem ser protegidos separadamente e distintamente? Ah, tá. É assim, será que eu posso ter dados que podem ser protegidos separadamente e distintamente? Por exemplo, será que eu poderia ter para alguns dados a permissão de leitura e escrita e para outros dados só a permissão de leitura dentro, por exemplo, da área de dados? No caso de paginação, não. No caso de segmentação, sim. Eu posso ter o controle, né, das proteções de forma distinta, um para cada segmento, tá? No caso da paginação, não. Como todos os dados, por exemplo, estariam na página de dados, né, em páginas do tipo dados, então se as páginas que têm dados são de leitura escrita, então seria a leitura escrita para todos os dados e não teria como eu estar distinguindo que as permissões, né, para cada dado especificamente. Outra pergunta. Eu posso ter as tabelas cujo tamanho flutuam? Eu posso ter essas tabelas acomodadas facilmente? No caso de paginação, não. Foi o que ele falou aqui. No caso de paginação, não. E no caso de segmentação, sim.
É, bom, pessoal, eu vou marcar isso aí, eu vou ter que comentar isso aqui depois. Eu vou ler tudo isso, depois eu vou comentar o porquê que eu acho que isso daqui não é bem verdade, tá? Porque a grande motivação da segmentação, né, que está sendo falada aí, é justamente fazer com que as estruturas de dados elas se acomodem facilmente à medida que o tamanho varia, tá legal? Essa é a grande motivação, porque essa parte de proteção que ele está falando aqui, acho que não é a grande motivação. A grande motivação é justamente essa, tá? Mas vamos continuar, vai. Aqui está escrito não, mas eu vou comentar depois. E aí a outra pergunta é: o compartilhamento de rotinas entre usuários é facilitado? No caso de paginação, não, e no caso de segmentação, sim. Eu poderia estar colocando rotinas, né, dentro de um segmento que vai ser compartilhado entre diversos processos. Certo, pessoal? E como eu tenho controle sobre as permissões, eu poderia estar compartilhando da forma como eu quisesse. E a última pergunta é por que a técnica foi inventada? A paginação, por que foi inventada? Está escrito aí: to get a large linear address space without having to buy more physical memory. Então, ele está falando que é para se conseguir, né, para se ter um espaço de endereçamento linear grande, sem precisar de comprar memória física. Por quê? Porque eu vou tá colocando coisas no disco, tá? Foi o que ele falou aqui. E no caso de segmentação, é to allow program and data to be broken up into logically independent address spaces and to aid sharing and protection. E então é para fazer com que dados e programas sejam quebrados em espaços de endereçamento lógicos independentes para facilitar o compartilhamento e a proteção. A resposta aqui do livro, né? Eu vou falar o que eu acho, tá? Eu acho que paginação tem muito mais a ver com resolver o problema. Se lembra da realocação e proteção de memória, né? Tem muito mais a ver com resolver o problema de realocação e proteção de memória do que você ter um espaço de endereçamento linear maior, de tal forma que você não precisa de comprar memória física. Por que eu estou falando isso? Porque eu tenho certeza, eu estou toda hora olhando aqui a memória do meu computador, à medida que eu rodo as coisas, principalmente coisas grandes. Eu toda vez que eu olho a memória, eu sei que eu estou subutilizando a memória do meu computador. Eu comprei o meu computador com bastante memória, justamente para ele não ficar meio travado. Porque se eu tiver que ficar chaveando páginas do disco para memória, memória para o disco, né? Ou seja, eu estou com uma memória física pequena, aí o meu computador vai ficar meio travado. Eu não gosto disso, né? Então, eu tô toda hora rodando programas e eles estão indo bem confortáveis, estão entrando confortavelmente na memória. E por que eles entram confortavelmente na memória? Porque só pelo fato de eu estar usando paginação, eu estou colocando só a parte que me interessa de cada processo. Ele não carrega todo o processo direto na memória física, né? Então ele não vai carregar toda a parte de código, dados e pilha, né, de cada processo e joga na memória física. É claro que não, né? Ele só coloca a parte que interessa. E só de ele colocar a parte que interessa já faz com que eu não tenha aí problema de... Eu não tenho problema com memória física. Não dá... Eu acho isso bem legal, tá? Então, para mim, isso já resolve, tá bom? É, além de resolver o problema de realocação de memória e o problema de proteção também, né? A paginação resolve isso. Pelo fato de estar usando paginação, eu não permito com que a memória de um processo seja vista por outro processo. Bom, mas deixa eu comentar
com vocês aqui é essa história, ó. Can tables whose size fluctuates be accommodated easily? Isso daqui foi a grande motivação quando a gente contou sobre o compilador e que o, né? E a verdade é que quando uma tabela ela está crescendo, a gente não deixa a gente já não deixa toda a memória alocada estaticamente para a tabela em si. Vira e mexe, a gente vai estar usando malloc. A gente vai estar tirando memória da área de heap e trabalhando, por exemplo, com lista ligada. Então, uma tabela poderia estar trabalhando com lista ligada, certo, pessoal? Cada entrada. Imagina uma tabela que esteja trabalhando com lista ligada e cada vez que você precisa de um registro, você faz um malloc. Matou esse problema aqui, né? Do tamanho da tabela estar flutuando, certo, pessoal? Matou esse problema sem precisar de segmentação. Então, o grande motivo pelo qual você precisaria de segmentação, a gente já está vendo que não é bem verdadeiro, certo?